Perfeito, pessoal. Podem apresentar. A palavra está com vocês. É, Boa noite, né, a todos. Nosso grupo é formado pelo Zaqueu, a Rafaela e eu, Alan, né? Nós vamos falar sobre papel e celulose. E dando a introdução, né, sobre o texto em si, todos falam que a gente deve seguir os conceitos de produção mais limpa, né? Professor, não sei se ele está ouvindo, né, mas enfim. Eu vou começar na parte de produção, né, da Tô ouvindo sim. descrição do Tô ouvindo sim. processo, tá? Do processo da celulose já. Que, por exemplo, a fábrica vai receber as madeiras em toras, né? Pode ficar à vontade, Alan. Como tu falaste da descrição, eu queria, não sei se tu querias que eu entrasse em alguma tela específica, daí eu podia abrir a tela. Fica a teu critério. Pode ser aí mesmo, na parte da celulose Perfeito. marrom. Só Né? só mencionar para mim que folha tu queres, daí eu vou passando, tá? Fica à vontade. A palavra está contigo. Tudo bem. Na verdade, a fábrica recebe a madeira em toras, né? Geralmente pode ser com cascas ou sem cascas, pois a fábrica tem em si, né, para remover, como se fosse umas brocas gigantes, né, removendo a casca da madeira, do eucalipto. Geralmente elas são colhidas após 7 anos, né? E os mesmos são separados ali, como vocês podem ver a imagem ali, né? São separados e levados para uma esteira onde geram cavacos, né? Que são feitos cascas de tamanhos de 1 polegada, mais ou menos. Esses cavacos são encaminhados para a caldeira, ali como vocês podem ver nessa mesma imagem, lá no fundo, como se fosse uma esteira gigante. Essa esteira acaba levando para a caldeira de biomassa, né, gerando vapor e energia através de umas turbinas, né? Isso ocorre a primeira transformação das madeiras, que elas são passadas para o cozimento, né? Realizado dentro do digestor de cavacos, que é como se fosse uma panela de pressão gigante. Ela se encontra logo ao fim lá na imagem também, não sei se vocês conseguem ver, do lado direito ali. Daí nesse processo é acrescentado o licor de cozimento, que tem o objetivo de individualizar a madeira e as fibras, né? Dissolvendo a lignina, que seria nada mais do que o papel. Ao final desse cozimento, as fibras são enviadas num processo de deslignificação, que seria o branqueamento, né? Para tirar essa cor da madeira marrom, onde é acrescentado também o licor negro, tá? Que contém lignina. Após isso, é dissolvida num processo de recuperação química, queimando em caldeiras gigantes, né? Geralmente eles acabam liberando esse odor ruim de enxofre. E através dessas caldeiras também, as empresas de celulose elas acabam sendo autossuficientes em questão de energia, né? Fornecendo também até para as redes próximas, como outras empresas, até mesmo para a cidade em si, né? Até tipo 100 mil habitantes eles conseguem. Depende também do tamanho da fábrica, né? Após ocorrer isso, o pré-branqueamento, né? O cozimento, ele vai para o pré-branqueamento, desculpa, e para o branqueamento, que vai dar a cor do papel em si, né? Que seria a parte de lavagens. Né? Ele passa por várias caldeiras, onde vai lavando o papel com resíduos químicos, né? Até você conseguir chegar na estrutura molecular da lignina, que seria o papel. Aí, professor, se quiser descer na página 20, ali como vocês podem observar, é, é onde passa a esteira tirando os cavacos, né? Através desses cavacos eles vão para aquele silo que tem do lado, como se fosse uma caldeira gigante, né? Para o cozimento da madeira. Aí na página 21 também, professor, é o digestor contínuo, que ocorre a queima ali, né? Desse licor.
o agente químico deles. E referente ao nosso assunto, né, que a gente está estudando, a etapa que causa maior impacto ambiental nessa fase do processo de celulose é o branqueamento, né, que é onde eles usam o cloro gasoso, né, que tem altos riscos ocupacionais, ambientais, até porque envolve água nisso, né. Geralmente as empresas de celulose, não são todas também, às vezes acabam dissolvendo esse resíduo, essa água em rios, riachos próximos também, né? E, professor, também, caso você queira descer também na página 25, após feito o branqueamento o branqueamento ali da lignina, ele é separado em passa por uma outra opção, outra esteira, onde é separado feito esses cubos aí, como vocês podem ver na imagem, né? Ó, nessa a separação dos fardos também. Alan, posso ir descendo? Como é que Pode ir descendo. tô te seguindo aí. Aham. Aí, após feitos os fardos ali, né? Feito rebobinamento, também confecção de produtos finais, como eles fazem, na verdade, como se fosse uma bobina gigante, né, de papel. Não sei se vai ter foto das bobinas gigantes. Não, acredito que não. Bom, professor, eu vou falar agora um pouco sobre os aspectos e impactos ambientais que a produção do papel através da celulose acaba causando no meio ambiente. Só que antes de começar, eu gostaria de dizer que um dos aspectos que o pessoal em geral tem com relação ao papel é que nos últimos anos tem se diminuído a quantidade de papel produzido. E é justamente ao contrário, tem aumentado. Por mais que a gente tenha tecnologia, essas coisas, cada vez aumenta mais. Não só vale lembrar que o papel não é só a folha branca que nós usamos, a A4, a folha do caderno, mas também os materiais usados para fazer papelão e outros tipos de composto de papel. Só para ter uma ideia, no mundo desenvolvido, 40% de todo o lixo doméstico das casas é lixo composto por papel. E se a China continuar tendo o crescimento que ela está tendo hoje, muito provavelmente no ano de 2030 nós vamos dobrar no mundo a quantidade de papel e composto de papel produzido. Vale lembrar que aqui no Brasil, grande parte do papel produzido vem do eucalipto. E essa produção que é utilizada no Brasil, seguindo o processo CRAFT, que se chama de processo alcalino, por mais que as empresas tentem diminuir o impacto ambiental, é uma das, digamos, formas de produção que mais impactam o meio ambiente. E eu vou falar um pouco sobre como, em cada área, o que cada uma delas impacta. Deixa eu só me encontrar aqui, professor. Primeiro, a questão das áreas florestais. Grande parte dos eucaliptos que a gente produz, que é plantado para fazer papel, vem de, digamos, plantações não naturais. São plantações que nós, humanos, pegamos e construímos uma certa quantidade de quilômetros quadrados. E isso, na questão das áreas florestais, acaba causando muito mal à biodiversidade, já que em quilômetros quadrados a única coisa que vai ter plantada ali é o eucalipto, o que acaba causando digamos, a evacuação de animais nativos do local, plantas nativas, árvores nativas, acaba virando uma espécie de um deserto verde. Deserto verde no sentido só, o mesmo tipo de árvore, por quilômetros e quilômetros só eucaliptos. Também há alto consumo de água para a irrigação desses cultivares, também o que acaba ocasionando não apenas na questão do área florestal, mas o alto consumo de água também. Para o professor ter ideia, nos anos 70, para produzir 1 tonelada de papel, se utilizava 120 metros cúbicos de água. Hoje, esse número já é bem menor, ele fica ali em torno de 30 metros cúbicos por água, o que demonstra que em menos de 50 anos a indústria já deu uma melhor eficiência no processamento do papel. O consumo da energia também.
80% da energia consumida pelas indústrias são utilizadas nas caldeiras, principalmente nas caldeiras auxiliares, a que utiliza biomassa, óleo, gás, só que também grande parte do vapor gerado pela queima de bagaço, de biomassa, essas coisas são convertidas de novo para a fábrica, o que acaba tornando o que acaba tornando a indústria de celulose eficiente no quesito de ela consegue reaproveitar bastante a energia que ela mesma gera. Na questão da produção, também é produzido muito compostos químicos altamente tóxicos para nós. Para vocês terem uma ideia, grande parte desses componentes, a ciência hoje em dia e grande parte dos pesquisadores nem sabem que mal que eles podem fazer para nós. De tanto que são produzidos, por exemplo, no papel, não são simplesmente celulose e alguns produtos químicos. É que há tanta mistura e há tanto processo que acaba gerando, eu estava lendo o texto, o processo de produção de papel acaba gerando mais de 1 milhão de reagentes químicos diferentes. Então, para vocês terem ideia, se você for estudar tudo esses produtos químicos aí, é praticamente impossível. Por isso que hoje a gente não consegue entender o que realmente todos esses componentes químicos acabam causando para a saúde humana. E aqui no Brasil, o levantamento importante é que nós somos o país que mais recicla papel no mundo. E graças a isso, grande parte disso aí, graças aos catadores de papelão e as usinas de reciclagem também, nessas de bairro, professor, o Brasil recicla em média 90% de todo o papel que produz. E é a maior taxa do mundo. E a Rafa vai explicar agora a parte final do nosso artigo. Bom, eu vou falar sobre as boas práticas, as medidas que podem ser tomadas para a produção mais limpa do papel. Dá para entender bem aqui no artigo que as empresas elas têm que estar sempre se atualizando para melhorar o quanto mais melhor, né? Nossa, bem redundante. Mas melhorar para reduzir os impactos ambientais. Para isso, eles têm várias medidas que podem ser tomadas, e embora o investimento seja alto no início, ele compensa com o tempo. Essa empresa vai ter um bom retorno financeiro com o tempo, mesmo que tenha que investir um valor bem alto para poder ter essas práticas. No cenário ideal de uma empresa, seria bom que todo o processo, a matéria-prima pudesse ser reutilizada. Desde a água aos produtos químicos pudessem ser reutilizados de forma a serem recuperados. E me perdi. Bom, enfim, aqui no artigo fala que tem essas medidas são em relação ao sistema de gestão ambiental, às áreas florestais, que é bem interessante essa parte que ele fala do descascamento das árvores. Ao invés de desmatar para fazer, desmata e transporta elas inteiras, eles fazem o descascamento. Então, eles tiram todos os galhos e folhas para melhorar o transporte e para evitar, por exemplo, incêndios que possam ocorrer. E também eles têm medidas para operações de beneficiamento da madeira, com o controle do tempo de estocagem da madeira, que ela só pode ficar 40 dias em estoque. Mais do que isso, prejudica a qualidade da madeira para fazer o papel. Aí também cita o descascamento de madeira a seco, que reduz o consumo de água, de processo e a quantidade de matéria orgânica dissolvida nas águas residuárias. Então, diminui os resíduos e também diminui a quantidade de água que é utilizada. Também fala sobre o consumo de água e geração de efluentes industriais, que as empresas têm que estar bem preparadas para não ocorrerem nenhum desastre químico acidental e também para evitar que se derrame água acidentalmente, se perca água e fora do processo produtivo. Outra medida é a minimização do consumo pela otimização dos volumes adequados a cada etapa produtiva dos diferentes tipos de celulose e papel, aumentando a proporção de água, reuso e melhorando o gerenciamento da água do processo.
Eu vou citar só algumas medidas, porque cada item tem muitas medidas. Então, eu vou citar só algumas. A outra é em relação ao ciclo de cozimento e deslignificação, que seria um processo de lavagem e depuração na questão antes do branqueamento, e a deslignificação com oxigênio, também pela devida baixa solubilidade do oxigênio no licor. Além disso, no processo de branqueamento, que nem o Alan falou, que é o que mais polui, o ideal seria usar agentes oxidantes, peróxido de hidrogênio, ozônio e outros, ou, se possível, não utilizar nenhum tipo de ácido ou agente químico no processo de branqueamento. Por exemplo, se tu vai fazer um papelão que não precisa ser branqueado, não é utilizado nenhum desses processos. Então, quanto mais virgem, digamos assim, seria a celulose, melhor. E também cita aqui que as pessoas estão tendo um grau maior de conscientização, então elas estão aceitando usar papéis menos brancos, por exemplo, aqueles papéis recicláveis que são marrons. Então, isso também diminui bastante e é uma boa medida para ser tomada. Também tem em relação à minimização de emissões atmosféricas, odores e ruídos, que seria a otimização da linha de licor negro, elevação da temperatura na fornalha da caldeira de recuperação, controle de fornecimento de ar de combustão, captação e incineração dos gases odoríferos e controle das emissões de CO2 resultantes, forno de cal, uso de precipitadores eletrostáticos, caldeiras de biomassa e condensados provenientes do cozimento da evaporação. E quanto aos reagentes e aditivos, é importante que seja sempre seguro. Então, toda vez que é comprado algum elemento químico de algum fornecedor, é importante ter uma listagem completa de segurança e telefones de emergência para caso ocorra algum acidente de contaminação, vazamento ou incêndio. Então, é sempre importante ter isso em mãos quando tem uma empresa dessas. E também, uma boa prática é a aplicação do princípio da substituição, pelo qual os gestores do processo deverão estar permanentemente alertas para o surgimento de produtos e aditivos alternativos de toxicidade comprovadamente inferior. Então, os gestores têm que ficar sempre alertas para que, se tiver algum produto químico que dê para substituir por outro que vá agredir menos o meio ambiente, eles devem trocar por esse outro que agride menos. E quanto aos resíduos sólidos, no artigo destaca que as fábricas brasileiras produzem em torno de 150 quilos por tonelada de produto de resíduo sólido, com um custo de disposição próximo de $2 por tonelada. Falando das medidas aqui dos resíduos sólidos, eles citam que é importante um estudo mais aprofundado sobre o aumento da reciclagem desses resíduos sólidos, como a compostagem das cascas para a produção de humus, a aplicação dos lodos do tratamento secundário como biofertilizantes e os rejeitos da calcificação como corretivos de solos e outros. E a melhor estratégia ainda é a minimização, se possível, valendo-se de alternativas de recuperação, reuso e reciclagem desses materiais de volta ao processo produtivo, dentro ou fora do mesmo processo industrial. Ou seja, sempre pensando em reutilizar no processo, né, essas medidas. Então, reutilizando toda a matéria-prima no processo para que também não se diminua tanto o lucro, porque é um investimento bem alto para conseguir todas essas medidas. E outra que também eles falam é sobre a embalagem a granel. Eliminar a quantidade de embalagens. Então, quando for comprar matéria-prima, comprar com menos embalagens ou com a possibilidade de devolução, uma embalagem retornável, né?
E também fala sobre a reciclagem de aparas, que, porém, tem um pequeno problema, que a qualidade da matéria-prima pode ser menor e pode ter algumas substâncias proibitivas ou impurezas, mas que tem algumas medidas, entre elas, que é a separação das correntes de água de processo mais limpas das demais contaminadas, de forma a se evitar contaminação cruzada com sua recirculação ao processo. E, por último, a reciclagem da embalagem longa-vida, que fala aqui que é um método pioneiro no Brasil, essas embalagens longa-vida. Eu acho que seria isso, professor. Beleza, bacana, foi como as considerações, né, vocês foram conversando, foi o Alan, tinha comentado, e também o Zaqueu, e daí foi bem importante, né, bem legal, eu não interrompi, foi bem bacana, o Alan também, a gente foi vendo as imagens, então a gente foi conhecendo um pouco mais a respeito de todo o processo, né, de papel e celulose, achei... realmente também não tinha tanto conhecimento, e bem interessante quando eles falaram ali para a produção do papel, né, o branco, a quantidade de produtos químicos que são utilizados, daí você entende então a questão, né, do papel pardo, e por que você pensa assim, mas por que é tão importante esse papel, por que ele polui menos, ou porque na questão dos resíduos. Então foi bem legal e vocês explanaram muito bem a respeito. Gostei bastante da apresentação, então de parabéns. Obrigado pela equipe, tá? Perfeito. Sucesso. Pessoal, Obrigado, professor. Eu que agradeço. E viram que interessante, achei legal que eu não ia comentar gravando, mas vou comentar, né? Que o Alan falou assim, o professor está aí, né? Às vezes a gente, quando está na aula online, e vocês também estão com o microfone fechado, e a gente não está visualizando vocês, você vê aquela sensação assim, será que o pessoal está me acompanhando? Tá todo mundo me ouvindo, né? E eu estava ouvindo e estava acompanhando. Mas é bem legal, é normal, acontece, Alan. A gente fica naquela apreensão, assim, tipo assim, cara, será que numa dessa caiu, o pessoal tá ali ouvindo ou não, né? E tava todo Não mundo tem aqui. ninguém. Beleza, bem legal. Pessoal, quem quer comentar agora? É que não, professor. Pode ser, professor. Sim. Todo mundo está acostumado, professor, que na aula do professor Belli, de vez em quando a internet dele cai, aí ele fica falando sozinho. Por isso que é a preocupação. Ah, por isso. Legal. Não sabia. Quem quer ser o próximo grupo? Eu tenho... Deixa eu ver, né? O grupo da indústria gráfica quer falar agora? Sim, prof, a gente vai falar agora. Pode ser, então tá, né? Não era para ser uma imposição, né? Mas beleza. Então tá. Então a palavra tá com vocês. Vou desligar meu microfone, meu microfone aqui e no que quiserem, né? Colocar para alguma folha, alguma lauda aqui, eu disponibilizo, tá bom? Perfeito. Fiquem à vontade. Sim, prof, só deixa eu falar com a minha colega aqui, só um momento. Perfeito. Só um pouquinho, prof, que o áudio dela não está saindo e ela começa, só um pouquinho. Se por um acaso vocês quiserem fazer um outro trabalho antes, alguém apresentar, da bijuteria também, pode ficar à vontade. Eu tenho também prevenção à poluição e tenho reciclagem de materiais plásticos, tá? Fiquem à vontade aí para comentar. E se também tiver algum problema técnico, a gente vai conversando sem problema nenhum, tá bom?